Olá, turma, boa tarde. Na nossa aula de hoje a gente vai continuar o nosso tema, tá? Sobre as normas regulamentadoras quanto aos danos materiais, morais e estéticos, tá? A gente viu nas aulas passadas a questão do dano material, a regulamentação, a gente definiu um pouco o que era o dano moral, deu alguns exemplos, tá bom? A gente, na nossa segunda aula, falamos sobre os danos materiais, a regulamentação no Código Civil e na Constituição Federal. Falamos um pouco sobre exemplos, definimos um pouco o que era o dano material, tá bom? Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os danos estéticos, tá? E os danos estéticos, eles acabam entrando mais na questão da disciplina de vocês do que os outros dois, tá bom? Ele é um pouquinho mais complicado, tá? A gente vai ter que definir ele bem, detalhar ele bem para vocês entenderem, tá bom? Mas no final da aula, eu espero que vocês consigam ter compreendido o que é os danos estéticos, tá bom? Vamos começar definindo o que é o dano estético, tá? O dano estético é um dano extrapatrimonial, ou seja, ele não está no patrimônio financeiro, pecuniário da pessoa que sofre, tá bom? É um dano extrapatrimonial no âmbito da responsabilidade civil e nasceu após os danos materiais e morais, que são elencados no artigo 5º, inciso 5 da Constituição Federal, tá? Então, assim, o nosso ordenamento jurídico, ele trouxe no artigo 5º da Constituição, inciso 5, o dano moral e o dano estético, tá? A definição, tudo mais. Porém, o dano moral e o dano material, perdão. O dano estético, ele veio depois, tá? Eu vou explicar um pouquinho como se deu a criação do dano estético no ordenamento jurídico. Mas ele veio depois da definição do dano moral e do dano material, tá bom? O dano estético, antigamente, era absorvido na indenização do dano moral, sendo atrelado a ele sem suas próprias características definidoras. Então, assim, quando havia uma indenização de dano moral, o juiz, nessa indenização, ele já elencava o dano estético dentro do dano moral. Então, não tinha uma definição específica, não tinha um valor específico para ele, detalhes sobre o que seria o dano estético, entendeu? Ele vinha junto com o dano moral. Porém, com o passar do tempo e os casos concretos a que este clamava por uma particularização, foi considerado um dos danos à personalidade. Tá? A gente viu no artigo 5º da Constituição que lá fala sobre os danos à saúde, à moral, à personalidade. Tá? Então, o dano estético, ele vincula-se ao dano da personalidade, entendeu? Contudo, apesar de terem características conflitantes e idênticas, existem decisões que ainda unem a indenização pecuniária de forma que o dano moral absorve o estético. Tá? Como eu informei para vocês nas aulas anteriores, a indenização, a sentença do juiz, ela é muito subjetiva, então vai de juiz para juiz. Pode ser que tenha juízes que condenem as indenizações por dano estético e tem juízes que condenem o dano estético dentro do dano moral, entenderam? Então, assim, é muito relativo, a gente não pode dizer que sempre o dano estético vai vir separado. E ele também pode vir cumulado com o dano material e com o dano moral, tá bom? Aí agora a gente vai fazer uma diferenciação entre o que seria o dano moral e o que seria o dano estético. O dano, etimologicamente falando, vem do vocábulo latino demere, que significa tirar, apoucar e diminuir. Tá? A gente começa falando sobre o que seria o dano. Então, assim, o dano estético é um dano que ele vai diminuir a sua coordenação motora de alguma forma, ele vai tirar alguma parte do seu corpo humano, ele vai diminuir por qualquer que seja o motivo, qualquer que seja a parte do corpo. Então ele vai trazer um dano à sua estética física, tá bom? Ele não está atrelado ao dano moral, porque o dano moral vai ser mais uma coisa interna, o dano estético é mais externamente. No ser humano, ainda continua a personalidade do ser humano, mas é uma coisa estética, uma coisa externa.
Aí, a gente tem uma decisão do desembargador da terceira região do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, Sebastião Geraldo de Oliveira. O dano estético, ele tem muita decisão assim solta, sabe? Então, como eu informei para vocês, essas decisões acabam indo para o Supremo ou para os tribunais regionais, tá bom? No Tribunal Regional do Trabalho chegou uma decisão, um processo, e eles tiveram que decidir a questão do dano estético dentro desse processo. Aí eu vou ler para vocês aqui a questão da decisão do desembargador, que foi que ele entendeu como dano estético, tá bom? Mesmo estando o dano estético compreendido no gênero dano moral, a doutrina e a jurisprudência evoluíram para deferir indenizações distintas, quando esses danos forem passíveis de apuração em separado, com causas inconfundíveis. O dano estético está vinculado ao sofrimento pela deformação com sequelas permanentes, facilmente percebidas, enquanto o dano moral está ligado ao sofrimento e todas as demais consequências nefastas provocadas pelo acidente. Tá bom? Ou seja, vamos trabalhar com exemplos agora. Eu sofro um acidente. Não, eu vou fazer uma cirurgia plástica. Tá? E nessa cirurgia plástica, o médico, o cirurgião, ele deforma o meu rosto. Tá bom? E essa deformidade, ela é permanente, tá? Eu não vou conseguir mais ter a minha face novamente do jeito que ela era. Então, assim, eu posso pedir, e foi por erro médico, tá? Esse acidente foi por um erro médico dele. Então, eu posso pedir um dano estético, uma indenização por dano estético por erro dele, minha face ter sido deformada na cirurgia, tá bom? Além desse dano estético, que é uma coisa externa, uma coisa que as pessoas conseguem ver, tá bom? Eu posso pedir uma indenização por dano moral, por todos os danos e sequelas sofridos por causa desse dano estético que eu sofri, tá bom? A questão do abalo, de não poder conseguir emprego, de sofrer bullying, entendeu? Então, assim, todos os danos sofridos internamente são considerados os danos morais. Os danos sofridos externamente, esteticamente falando, são considerados os danos estéticos, tá bom? Essa foi a decisão do desembargador da terceira região. Desse modo, o dano estético materializa-se no aspecto exterior da vítima, enquanto o dano moral reside nas entranhas ocultas dos seus dramas interiores. O primeiro, ostensivo, todos podem ver. O dano moral, mais encoberto, poucos percebem. O dano estético, o corpo mostra. O dano moral, a alma sente. Então ele acabou até meio que filosofando aí na decisão dele, para dizer que o dano moral é algo interior, é algo que a gente sente e que não pode ser demonstrado para as pessoas, e o dano estético é aquilo que todos podem ver, que todos podem sentir, até caso seja algo bem pesado. Tem certas ocasiões, certos processos que as pessoas ficam tão mal, perdem braço, perdem perna, que acaba gerando dano em outras pessoas. A gente vai ver, vocês até vão fazer a atividade dessa aula falando sobre isso, que é o dano por ricocheteio, dano estético por ricocheteio. Que o dano que a pessoa sofre, o dano estético é tão forte que as pessoas em volta dela acabam sofrendo um dano também, entendeu? Mais pra frente eu vou explicar um pouquinho para vocês. Agora a gente vai falar sobre o dano estético no ordenamento jurídico brasileiro, tá bom? Como foi que ele se deu, como foi que ele foi criado. O prejuízo estético não caracteriza, a rigor, um terceiro gênero de danos, mas representa uma especificidade do dano moral, sobretudo quando não produz repercussão de natureza patrimonial, como ocorre no caso de um artista ou modelo. O que acontece? O Código Civil e a Constituição Federal trouxeram nos seus ordenamentos o dano moral e o dano material. Esses são os dois danos que existem, tá bom? O dano estético, ele não é um terceiro dano, ele é um subdano, podemos dizer assim. Ele é um gênero do dano moral, tá bom? Porque geralmente ele não produz uma repercussão de natureza patrimonial, ou seja, pecuniária, tá bom? Como ocorre no caso dos artistas e dos modelos, como foi citado aí, tá bom? Porque assim,
Um artista ou um modelo, quando ele sofre um dano estético, a carreira dele geralmente acaba, entendeu? Então, aí está entrelaçado mais ao dano material, porque ele vai deixar aquele que a gente falou do lucro cessante, que ele vai deixar de receber algo que ele receberia se ele estivesse trabalhando, entendeu? Então, geralmente o dano estético, para as pessoas normais, eles vêm vinculado mais ao dano moral, que é o que a pessoa sente depois do dano sofrido. O erro médico é um grande gerador do dano estético, não somente nas cirurgias plásticas, as quais, em sua maioria, visam o embelezamento, mas também nos demais procedimentos, como em um caso concreto acontecido em Minas Gerais, em que durante o parto realizado em uma clínica, houve vários erros de procedimentos e a perícia constatou que o erro médico deixou inúmeras sequelas. Segundo os autos do processo, a vítima ficou sem a capacidade de controlar a defecação, perdeu parte do reto e do intestino, o controle do esfíncter e sofreu prejuízos à vida profissional e sexual. Em primeira instância, a clínica foi condenada em R$200 mil por danos morais e materiais, sendo reformada em sede de apelação para um valor menor, tendo o STJ a sua majoração para R$50 mil de danos morais, sendo que o ministro destacou que o dano estético causa danos materiais e morais, não tendo previsão própria no ordenamento jurídico brasileiro. Entretanto, o ministro admitiu que a orientação da terceira turma tem sido de conceder a indenização que fixou em R$150 mil. O que acontece? Teve esse caso, tá? Uma mulher foi fazer um parto, lá na hora do parto houve vários erros médicos, ela ficou com vários danos permanentes, como a questão da defecação, danos por não ter sua vida sexual mais ativa, a sua profissão foi abalada, enfim, teve vários danos. Foi entrado com o processo de indenização. Em primeira instância, que é o que a gente fala, que é o primeiro lugar onde a gente vai quando a gente entra com uma ação judicial, é chamado de primeira instância, que é o juiz estadual, tá bom? Que é os juízes que a gente tem aqui no Fórum de Imperatriz. Em primeira instância, a clínica foi condenada a R$200 mil por danos morais e patrimoniais, tá bom? Não foi elencado um dano estético, o dano sofrido veio dentro dos morais e patrimoniais. A clínica recorreu, foi para a segunda instância, que é o STJ. Chegando na segunda instância, eles diminuíram o valor da causa, né, do dano, e elencou que, por causa do dano estético não ter um ordenamento jurídico próprio dele, ou seja, não ter artigos como o artigo do dano moral e do dano patrimonial, que é o 186 do Código Civil, como ele não tem regulamentação própria, ele acaba sendo vinculado a outro dano, que é o dano material ou o dano moral. Então, ele não pode ser um majorante na questão do valor pecuniário. Ou seja, ele diminuiu o valor pela questão do dano estético não estar regulamentado em lei, não tem um artigo próprio dele. Porém, contudo, ele acabou fixando o valor de R$150 mil por causa daquela decisão que a gente leu agora há pouco, da terceira região do TRT, entendeu? Que eles explicam a questão do dano estético. O que acontece, gente? No ordenamento jurídico, a gente tem a jurisprudência. Eu expliquei isso para vocês nas aulas anteriores. A jurisprudência é um caso concreto julgado por uma ou vários fóruns, vários juízes, tá bom? Em que ele acaba sendo decididas as mesmas coisas. Quando é uma decisão de segunda instância, como o STJ, o TRT, eles acabam tendo mais valor, ou seja, porque são de juízes de instâncias superiores. Então, um juiz do Tribunal Regional do Trabalho dando uma decisão dizendo que o dano estético tem que ser indenizado, os outros juízes acabam tendo que acatar isso, entendeu? Porque se não acatarem, vai ter o conflito de interesses. Um juiz de primeira instância, ele não pode ir contra um juiz de segunda instância. É a mesma coisa que acontece com as leis, tá bom?
A nossa Carta Magna é a Constituição Federal. A Constituição Federal está aqui em cima, as leis todas estão abaixo delas. Leis, decretos, medidas provisórias, leis federais, todas estão abaixo dela. E nenhuma delas podem ir de encontro com a Constituição Federal. Se acontecer isso, é considerado uma lei inconstitucional, porque ela fere a Constituição, entendeu? Seria as mesmas coisas das decisões. Se uma decisão de um tribunal regional superior ou do STF, que é o nosso ordenamento jurídico máximo, se um tribunal de primeira instância ir de encontro com esses outros tribunais de segunda instância, acaba só tendo conflito de interesses. Então, essas decisões elas vão ser reformuladas, tá bom? Então, foi isso que aconteceu nesse caso de Minas Gerais. Decisões nessa esfera buscam a reparação material de dano extrapatrimonial, visando a compensação pecuniária pelo dano sofrido, em sua maioria de forma permanente ou duradoura, tá bom? Essas indenizações por dano estético, gente, elas vêm para amenizar um pouco do dano sofrido, tá? Geralmente são danos permanentes, a pessoa perde uma perna, a pessoa perde a função motora de alguma parte do corpo. Então, são danos que, além de serem estéticos, comprometerem a vida da pessoa, vão ser danos que vão gerar conflitos dentro da pessoa, os danos morais. Então, eu acredito que o dano estético ele seja o dano mais complicado e que deva ter mais... que a indenização deve ser maior. Por quê? Porque o dano que ele causa é muito maior. Ele pode causar dano material, dano moral e o dano estético, entendeu? Então, assim, o dano estético, ele acaba a gente trazendo um pouco para a profissão de vocês, tá? Os técnicos em radiologia, vocês mexem muito com raios, radiação. Isso pode, se vocês errarem em algum procedimento de vocês, em algum exame, isso pode acabar com a carreira de vocês, porque vocês podem acabar com a vida de alguém, esteticamente falando, profissionalmente falando e pessoalmente falando, tá? A pessoa ela pode ter sua vida toda destruída por um erro de vocês. Então, quando vocês estiverem na profissão, sempre sejam bons profissionais, tá bom? Para que vocês não acabem tendo que sofrer processos por erros banais, erros bestas, tá bom? Como eu informei, não tem fundamentação própria o dano estético, tá? Mas como ele se vincula ao dano moral e material, ele acaba sugando um pouco dos outros artigos do dano moral e do dano material, tá bom? Ele também é vinculado à personalidade, então ele acaba entrando com o artigo 5º da Constituição, inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, tá bom? Imagem e personalidade se vinculam, então é direito de ser indenizado. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação, tá bom? Esses são os incisos do artigo 5º da Constituição Federal, que a gente se utiliza para poder solicitar um pedido de indenização por dano estético. Temos o Código Civil também, que a gente já viu nas outras aulas, com o artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, um erro médico, ele é um ato ilícito, tá bom? Ele não está dentro dos padrões médicos para ser realizado. Então, se é um erro, ele tem que ser indenizado. Então, são esses os artigos que, juridicamente falando, a gente utiliza para poder solicitar uma indenização por dano estético. Tá bom? Como eu falei, vocês vão ter uma atividadezinha hoje a respeito do dano estético por ricochete. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, mas eu quero que vocês leiam e expliquem para mim e me enviem, tá? Como atividade, para que vocês tenham uma compreensão maior. Eu vou dar um exemplo para vocês, e a partir desse exemplo vocês vão ter uma noçãozinha do que vocês vão fazer. Eu sou um modelo e eu utilizo a minha imagem, o meu corpo, como na minha profissão, tá?
vou fazer uma cirurgia que não tem nada a ver com cirurgia estética, cirurgia plástica. Vou fazer uma cirurgia uma cirurgia no baço, tá bom? Não, uma hérnia, que não é tão grave. Vou fazer uma cirurgia de hérnia para tirar a hérnia porque a hérnia está inflamada. Não é uma cirurgia tão perigosa, tá bom? É uma cirurgia geralmente básica para os médicos, eles acham uma cirurgia básica. Vou fazer essa cirurgia. Chega lá na cirurgia, o médico erra em várias coisas. Corta o meu intestino grosso, corta o meu intestino delgado, fura a minha bexiga, corta a minha barriga e faz com que a cicatriz fique enorme. Enfim, ele erra drasticamente nessa cirurgia. O que acontece? Devido a esses erros, eu não vou conseguir mais trabalhar como modelo, tá bom? Tendo vários danos, tanto como moral, tá? Dentro do meu interior, tá? Vou ter um abalo moral muito grande. Segundo, vou sofrer danos materiais, no lucro cessante, vou deixar de receber a pecúnia, o dinheiro que eu ganhava na minha profissão por causa disso. E o dano estético, o meu corpo foi todo mutilado, perdi funções motoras do meu corpo, então acabei tendo prejuízos e danos na minha estética. Tenho 3 danos aqui: dano moral, dano material e dano estético, tá bom? A minha família, que era sustentada pela minha profissão, acaba sofrendo por causa disso, porque eu estou desempregado, não consigo trabalhar, tenho filhos para cuidar. Então, assim, minha família sofre todo um dano por trás disso. Por trás do dano que eu sofri, eles também vão sofrer. Meus filhos vão ter que sair da escola particular, porque eu não vou ter mais condições de bancar a escola. Minha esposa vai ter que deixar de cuidar dos filhos para poder ir trabalhar, porque eu não tenho mais condições de manter a família. Enfim, um abalo enorme para toda a família. O que acontece? A minha esposa, ela pode entrar com uma ação, além de eu entrar com uma ação pedindo uma indenização contra o médico, contra a clínica, a minha esposa também pode pedir uma indenização. Essa indenização ela é chamada de dano estético por ricochete. Tá? Pessoas ao meu redor, parentes até o 4º grau, amigos próximos, família, podem solicitar indenização de dano estético por ricochete, tá bom? É basicamente isso que eu tenho para dizer para vocês. Vocês vão ler um pouquinho sobre isso e explicar o que é dano estético por ricochete. Essa é a atividade de hoje, tá bom? Me enviem a atividade no e-mail, tá bom? Das 2 últimas atividades, pouca gente me mandou, acho que só 3 pessoas me mandaram as atividades. As atividades elas vão conter pontos junto com o trabalho para avaliar, para a nota de vocês. Quem não fizer as atividades vai ficar reprovado na disciplina. Então façam as atividades, tá bom? Qualquer dúvida me envie, tá bom? A gente na próxima aula vai fazer um resumão sobre esses 3 assuntos que foram dados, tá? E vai falar um pouco mais sobre outros danos, vou dar alguns exemplos. E falar sobre ações correspondentes de ressarcimento, tá bom? Que são as ações de indenização. E basicamente é isso. A nossa aula de hoje é só sobre o dano estético. O dano estético é um pouquinho mais complicado, como eu falei pra vocês, tá bom? Mas não é difícil, só tem mais detalhes, tá bom? Então vocês leiam, eu estou enviando material de apoio, leiam, estudem, façam a atividade. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar, tá bom? E até a próxima aula, pessoal.